Olá, imortais! No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar na personagem encantadora de Lucy Gray-Baird, do livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Nesse livro, Suzanne Collins nos presenteia com uma prequela intrigante da famosa trilogia Jogos Vorazes, e no centro dessa história encontramos Lucy Gray-Baird, uma personagem que nos cativa desde o momento que aparece. E é claro, não podemos deixar de falar sobre sua relação com Coriolanus Snow, o jovem que eventualmente se tornará o temido presidente de Panem. A dinâmica entre Lucy Gray e Snow é complexa e nos leva a questionar os limites entre o amor, a lealdade e a sobrevivência. Ao longo da 10ª edição dos Jogos Vorazes, Lucy Gray enfrenta desafios extraordinários, colocando em jogo sua vida e sua própria identidade. Seus momentos de destaque e suas estratégias nos mantêm torcendo por ela a cada passo do caminho. Mas antes, te alerto que contém spoiler, pois o conteúdo do filme é tirado do livro a qual estamos falando, ok? Sendo assim, então, bora pro vídeo. Lucy Gray-Baird foi o tributo feminino do Distrito 12, um dos distritos mais pobres e negligenciados de Panem. Ela e seus parentes ficaram presos no Distrito 12 após a primeira rebelião, mas originalmente viajavam por Panem. Durante os eventos narrados no livro, Lucy Gray tem cerca de 16 anos, sendo uma jovem cheia de talentos e de uma personalidade cativante, capaz de atrair a atenção de todos ao seu redor. Lucy Gray, na época do 10º Jogos Vorazes, era a única ainda viva em sua família, pois seu pai foi morto quando ela ainda era jovem. Ela revela que ele havia falado livremente o que pensava e foi baleado por isso, como resposta ao seu desafio, e afirmando que a mãe teve a cabeça quebrada por tentar manter sua família unida, e que seus 2 irmãos mais velhos falecidos não foram identificados. Após a morte da família de Lucy Gray, os que sobraram do bando foram acolhidos por um velho, somente depois que os jovens pagassem uma taxa para ele em troca de moradia, o que incluía Lucy Gray e seus 2 primos, Barbazur e Mor Avery. Como era de se esperar, ele não os criou, mas também não mexeu com eles, e Lucy expressou gratidão a ele por abrigá-los. Infelizmente, esse senhor morreu no ano anterior à colheita dela, mas alguns componentes do bando já tinham idade suficiente para administrar as coisas naquela época. Quando ela foi sorteada no dia da colheita, ela jogou uma cobra no colarinho da filha do prefeito Lip, conhecida como Mayfair Lip. Como resultado dela ter colocado a cobra na garota, o prefeito Lip atingiu Lucy Gray no rosto, resultando em um hematoma horrível. Depois foi descoberto que Lucy foi colhida propositalmente pelo prefeito porque Mayfair tinha um relacionamento com o ex-namorado de Lucy Gray, Billy Taupe, e Mayfair não gostava nada disso. Os detalhes sobre os pais de Lucy Gray são escassos, mas sabe-se que ela nasceu em uma família de artistas itinerantes. Seu pai era um cantor e sua mãe uma dançarina, o que provavelmente influenciou suas habilidades musicais. Ela faz parte de uma comunidade de músicos nômades, conhecida como bando. Eles viajam pelos distritos, levando música e entretenimento para as pessoas, trazendo um pouco de alegria para suas vidas difíceis. E dessa comunidade, ela é uma das poucas sobreviventes. Sendo uma cantora talentosa, com uma voz hipnotizante e habilidades musicais excepcionais, e com capacidade de encantar e emocionar as pessoas com sua voz. Isso se torna uma de suas maiores forças. E, para além disso, ela demonstra coragem e astúcia durante sua participação nos Jogos Vorazes, utilizando sua inteligência e habilidade de sobrevivência para enfrentar os desafios da arena. Entendendo o cenário em volta de Lucy Gray-Baird. Bom, vamos voltar um pouco para a localidade, para entrar de vez em outras curiosidades de Lucy. Este local se chama Panem, a qual contamos a história todinha no canal, e vou deixar aqui na descrição para você ver depois, ok? E agora, o que precisamos para completar a história sobre Lucy? Panem é um mundo distópico criado por Suzanne Collins, onde a história de Jogos Vorazes se passa. Dividida em 12 distritos controlados pela capital, caracterizado por uma sociedade opressiva e desigual, com cada distrito tendo funções específicas no sistema exploratório, e que a única forma de entretenimento e punição pela rebelião passada é um evento anual onde jovens tributos são forçados a lutar até a morte em uma arena. Todo esse evento sendo promovido pela capital, que mantém o controle da população através dos Jogos Vorazes. Partindo desse ponto, o livro Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, nos leva ao passado para conhecer a origem dos Jogos Vorazes, antes da trilogia vivida por Katniss Everdeen. E nesses jogos é que acontece algo que jamais terá volta em Panem. É a certeza que somente um desses tributos sobreviverá, esquecendo tudo de bom ou ruim que acontecem nas suas vidas em seus distritos, tendo agora que lutar por suas vidas. Lucy Gray-Baird, na 10ª edição dos Jogos Vorazes. Na 10ª edição dos Jogos Vorazes, como tributo do Distrito 12, cujo é considerado um dos mais pobres e negligenciados, ela se vê diante de um desafio assustador.
lutar pela sua própria sobrevivência na arena, enfrentando uma competição brutal pela sobrevivência contra outros jovens de Panem. Porém, ela está nas mãos de seu mentor, Coriolanus Snow. Isso mesmo, o presidente Snow, quando jovem. Sendo o único mentor que teve a ideia de conhecer o tributo por quem seria responsável, assim que chegassem na estação, trazidos por um trem de carga. E ela não pareceu pensar muito nele a princípio, mas ficou impressionada com sua coragem quando ele embarcou no caminhão, que levou os tributos para uma jaula no antigo zoológico da capital, protegendo-o de outros tributos que queriam matá-lo. Lucy encorajou Snow, que astutamente se recuperou, e não querendo fazer papel de bobo, percebeu que estavam filmando. Então logo teve a ideia de começar a apresentar seu tributo, ou seja, Lucy, que falou gentilmente com as crianças que visitavam o zoológico. Com seu carisma, encantou a todos, tanto as crianças, bem como um repórter chamado Leptus Mamsey, que revelou o grande sucesso do seu vestido colorido na capital. Quando os tributos foram levados ao Heavensby Hall da academia, onde os mentores puderam obter informações sobre eles para um questionário, nossa protagonista foi uma das poucas que falou, apenas contando a Snow sua história com o bando e fazendo com que os dois se unissem de certa forma pelo fato de serem órfãos. O início de Jogos Vorazes se estendiam. Snow temia que seu tributo morresse de fome antes mesmo de começar. Porém, as coisas mudaram drasticamente quando a capital Arena foi bombardeada durante uma turnê realizada para os mentores e tributos. Nisso, Snow foi enterrado sob os escombros. Entretanto, seu tributo, Lucy, o salvou, arrastando-o para um local seguro, assumindo dias depois que não sabia como retribuir o que ela havia feito por ele, tendo como resposta, abre aspas para Lucy, você poderia começar pensando que eu posso realmente vencer os Jogos Vorazes. Suas palavras forçaram Snow a reconsiderar sua estratégia em relação a ela. Embora soubesse que poderia torná-la popular com o público, a possibilidade de ser uma vencedora agora ganhava força, forçando-o a trabalhar juntamente com Lucy, traçando assim uma estratégia de sobrevivência e vitória final. As estratégias na entrevista de Snow consistiam em fazer os espectadores acreditarem que Lucy nasceu na capital e não nos distritos. E assim pareceu, tanto que na abertura dos Jogos Vorazes, Lucy Gray era a favorita absoluta do público. Seu destaque era nítido em vários momentos ao longo dos jogos, e logo no início ela fugiu para um túnel e só foi vista novamente no segundo dia dos jogos, quando, confrontada por seu colega tributo, Jessup Diggs, Snow percebeu os sinais de Jessup em relação à água devido à raiva, e utilizou garrafas de água para assustá-lo, resultando em sua queda fatal. Mais tarde, Lucy Gray atraiu a atenção das cobras bestantes lançadas na arena, cantando e dançando uma melodia hipnotizante que as acalmou. Eu não vou falar tão detalhado essa parte, pois quero te incentivar a ler o livro, para descobrir como isso realmente foi alcançado. Então, continuando, no clímax, restaram apenas ela e Reaper Ash, e Lucy Gray usou táticas inteligentes para cansar Reaper e envenená-lo. Com a morte de Reaper, Lucy Gray foi declarada vencedora dos Jogos Vorazes. A importância de Lucy Gray na trama vai além de sua participação nos Jogos Vorazes, pois é sua presença que influencia diretamente o protagonista, Coriolanus Snow, levando-o a questionar suas próprias crenças e valores, desempenhando um papel fundamental na transformação de Snow, vindo dessa relação complexa entre eles, repleta de tensão e emoções conflitantes, moldando seu futuro como o cruel presidente de Panem. A relação entre Lucy Gray e Coriolanus Snow. E por falar nessa relação, ela fica maior e transcende os limites da simples parceria entre mentor e tributo, pois à medida que os Jogos Vorazes avançam, Snow, movido por sua ambição insaciável, que vê Lucy Gray como um meio para alcançar a vitória e garantir seu futuro, se rende mergulhando mais fundo na personalidade encantadora e talentos musicais de seu tributo, com sentimentos inesperados aflorando dentro dele. Lucy Gray, por sua vez, encontra em Snow uma figura protetora e uma fonte de apoio em meio à brutalidade dos jogos. Ela confia nele, abre-se emocionalmente e compartilha sua essência mais genuína. Mas após o 10º Jogos Vorazes, os dois tiveram uma relação complexa. Lucy Gray foi revistada ao sair da arena, sendo descoberto que ela contrabandeou veneno de rato em um estojo de pó compacto que Snow lhe emprestou, fazendo com que Snow fosse expulso da academia e se viu obrigado a se matricular nos pacificadores para poder ser transferido para o Distrito 12 e encontrá-la novamente. Lucy Gray retornou sua vida como cantora no bando, e Snow a observou em uma de suas apresentações. Eles finalmente se encontraram na costura, a parte mais pobre do Distrito 12, onde compartilharam histórias e se abraçaram. Ela revelou que sabia sobre a invasão de Snow na arena, e eles conversaram sobre o lenço que ele usou para expor as cobras a seu cheiro.
Ela pediu que ele escrevesse para obter mais cordas para o seu violão e mencionou o dinheiro dado por Casca Highbottom. Mais tarde, eles planejavam se encontrar novamente, mas o encontro foi interrompido por Billy Taupe. Lucy Gray afirmou sua lealdade a Snow e planejaram uma nova vida juntos. O relacionamento de Lucy e Snow chegou ao fim devido às suas diferentes crenças e ações. Lucy expressou sua antipatia pelo controle da capital sobre os pássaros e seu tratamento para com eles, enquanto Snow defendeu a capital, pois acreditava que manter a ordem protegia as pessoas de seus desejos animalescos. Lucy criticou os sacrifícios que fizeram pela segurança, como perder a liberdade de viajar, cantar certas canções e manter a família unida. A traição de Snow foi exposta, resultando na execução de Sejanus e na fuga de Lucy. Eles planejaram escapar juntos, mas as responsabilidades de Snow, como estagiário dos pacificadores, o impediram de fazê-lo. Apesar do perigo iminente, eles se encontraram uma última vez. Mas Snow acidentalmente revelou sua culpa por matar 3 pessoas, incluindo Sejanus. Quando Lucy foi colher plantas, as dúvidas e suspeitas de Snow aumentaram, e ele procurou por ela apenas para ser mordido por uma cobra. No clímax dessa história, somos confrontados com uma escolha crucial que afetará tanto a vida de Snow quanto o destino de Lucy Gray, a qual a relação atinge um ponto de ruptura, questionando o amor e a ambição, e abalando as estruturas da capital e do sistema opressivo dos Jogos Vorazes, tendo neste sentimento a forma como Snow criará um conflito interno que o levará a se tornar o presidente impiedoso que conhecemos nos livros anteriores. Snow foi levado novamente para a capital, e a idealizadora dos jogos, Doutora Gao, o informa que todos os registros do 10º Jogos Vorazes foram apagados, fazendo assim com que a existência e vitória de Lucy fossem esquecidos com o tempo. Curiosidades sobre Lucy e o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Prequel da trilogia A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes se passa cerca de 64 anos antes dos eventos do primeiro livro. Há um poema em si que é interpretado como uma canção e apresentado no livro, tudo para dar uma explicação a seu nome, a qual é baseado no poema da vida real, escrito por William Wordsworth, chamado Lucy Gray. O livro nos permite conhecer os primeiros anos dos Jogos Vorazes e como eles evoluíram ao longo do tempo, estabelecendo as bases do evento brutal que conhecemos na primeira trilogia. A exploração da juventude do presidente Snow é retratada de uma forma mais ambígua, mostrando seus sentimentos conflitantes e as circunstâncias que o levaram a se tornar um líder implacável. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes explora os primeiros sinais de rebelião contra o regime opressivo da capital. Essa é uma peça fundamental para entender como Panem se tornou o lugar em que a trilogia original se desenrola. Além de Lucy Gray Baird, o livro apresenta uma variedade de personagens intrigantes e complexos, cada um com suas próprias motivações e histórias de vida. Em uma entrevista, Suzanne Collins, a autora de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, abordou a personagem Lucy Gray Baird e sua importância na trama. Collins mencionou que no primeiro capítulo de Jogos Vorazes há uma referência a um vencedor anterior do Distrito 12, que não é familiar para Katniss. Essa pessoa é Lucy Gray, cuja história não é conhecida no futuro de Panem, mas sua memória perdura através de sua música. Além disso, Lucy Gray introduziu o elemento do entretenimento nos Jogos Vorazes, embora Collins tenha tido algumas ideias iniciais sobre quem esse personagem poderia ser. A evolução de Lucy Gray na história foi muito além desse ponto inicial. E assim chegamos ao final da história de Lucy Gray Baird, que irá encantar a todos no filme que será lançado em novembro, e pode ter certeza que iremos cobrir tudo. Por isso, inscreva-se no canal se não é inscrito. E se for, deixe seu comentário sobre o que você espera do filme. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.